Peço que vocês selecionem aí onde vocês estiverem o Evangelho de São Lucas no capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Discutam aí, orem umas pessoas com as outras, se preparando para a reflexão que faremos logo após a vinheta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, seguidamente nos deparamos com multidões de pessoas em meio à crise, e crise tem significado, crise tem importância, crise atinge a gente, mas que não sabem com quem estão, com quem falar, o que pensar e até como reagir diante das situações. Sabem também de pessoas que dizem crer em Deus, falam isso com tanta intensidade, mas não têm base para dizer o que significa para a vida, para o enfrentamento das crises, das dificuldades. Enfim, nós vivemos num mundo de grandes desafios, principalmente agora. E este evangelho, para esse domingo, 3 de agosto de 2025, é muito atual, muito apropriado. E o centro dele, como o é de todo o documento do evangelho, é Jesus. Mas Jesus nunca se encontra só, mesmo ele é cercado por pessoas. E aqui nesse capítulo, que pessoas cercam Jesus? Uma das significações, das linhas de reunião das pessoas aqui, são as que pertencem ao fermento dos fariseus. E o núcleo deste fermento é a hipocrisia. Justamente uma das causas desse vazio que as pessoas sentem na prática, na vida, diante das crises. Sabendo o que dizer, o que fazer, e não somente dizer que creem em Deus, que afinal são tão dedicadas, tão reverentes e até decoram alguns mantras, algumas frases muito repetidas e vazias. Outro tipo de pessoas são os próprios fariseus. Fermento porque eles fermentam, né, a hipocrisia, eles incentivam a hipocrisia, eles cultivam nas pessoas a hipocrisia, eles são hipócritas. Mas outros são os próprios fariseus como agentes de sufocamento de Jesus, de instigação de Jesus, de provocação constante à paciência de Jesus. Outro tipo são os herodianos, que são espiões do que Jesus faz, do que Jesus diz, das pessoas que o acompanham. É um partido de gente absolutamente sem bondade, sem generosidade, sem boa-fé. E a grande parte, esta multidão que vem lá do interior da Palestina, lá da Galileia, como nós repetidamente avisamos aqui. São pessoas do povo. E entre todos há uma divisão econômico, social e geográfica. A divisão consiste nas pessoas que habitam nas cidades, especialmente cidades grandes como Jerusalém. A noção de cidade que se preserva aqui
é a mesma que este povo recebeu dos gregos. Quando os gregos invadiram aqui, tomaram conta daqui, foram o império dominante da Palestina. Com a sua noção de que cada cidade é um estado, e tem que ser um estado poderoso, estado armado, estado que cultiva valores, um estado que gira em torno de uma casta dominante. E outro segmento são os campesinos, são os vilarejos, são as regiões com uma certa população, mas baseada ruralmente, na produção agrícola, na pescaria, na sobrevivência, na extração das frutas, dos frutos da terra. Estas duas linhas sociais e econômicas acompanham Jesus. Uma representa aquilo que Lucas, quase que seguindo a orientação de Platão, que lamenta a cidade como ambiente de criminalidade, ambiente de assassinato. Aqui Lucas não para de mencionar as prostitutas, os ladrões salteadores, aqueles da parábola do bom samaritano, que são produtos da cidade grande, são pessoas que se perdem, se esvaziam de valores. Estas pessoas seguem Jesus, também, inclusive, com ameaças. E aquelas pessoas lá de fora, lá dos lugarejos, dos vilarejos, dos povoados, são pessoas mais comunitárias, são pessoas que se socorrem umas às outras. Como vimos no domingo passado, na parábola do amigo que importunou o juiz até tirar dele pães, na madrugada mesmo, por receber visita e não ter o que compartilhar. É assim, eles compartilhavam tudo, ainda que isso custasse um pouco de incômodo para esses que servem a uma determinada elite. Mas tudo era compartilhado. Jesus se alimenta, Jesus se fortalece na defesa desta ideia do compartilhamento, esta ideia do que tudo é de todos, esta ideia do Pai Nosso, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pois neste trecho do Evangelho que eu indiquei para vocês, há um problema sério que se baseia exatamente nessas duas experiências econômicas, sociais, comunitárias. Uma delas, um homem surge lá do meio, que provavelmente seja alguém do templo, um rabino, ou até mesmo um fariseu, gritando do meio da multidão para que Jesus interviesse nas relações dele com o irmão para decidir, de preferência a favor dele, quanto aos bens em que ele e o irmão deveriam compartilhar e que o irmão não queria entregar para ele. Jesus se negou a esta briga de família. Jesus se negou a aceitar este sulcamento para dentro de uma crise que era própria deste ambiente. Jesus não aceitou. Porém, ele aproveitou para ensinar que tomassem cuidado para não acumularem riquezas, não acumularem abundâncias para um lado só, para não acumularem valores nas mãos de pouca gente. Jesus alertou quanto a isso. E este é um valor determinante. Este é um corte valorativo que atravessa todo o Evangelho de Lucas e que também faz parte dos outros evangelhos e principalmente do Atos dos Apóstolos, que Lucas também escreveu. É a questão da não concentração de riquezas. Por isso Jesus conta uma parábola do homem que teve tanta colheita, tanto acúmulo de frutas, de frutos, de sementes, de produção agrícola, que ele não sabia onde colocar, e aflito, conversando com ele mesmo, decidiu que deveria derrubar os celeiros e construir outros muito maiores,
nenhuma referência aos trabalhadores e trabalhadoras, nenhuma referência aos povoados pobres, nenhuma lembrança daqueles que passam necessidade. Ele pensou somente em acumular a sua riqueza. E Jesus o chama de louco. Lucas anota que ele é um louco. Porque é loucura, é desequilíbrio, é violência, é depressivo, que alguém gananciosamente só pense em si e concentre tudo ao seu redor, principalmente aquilo que os pobres, que os trabalhadores, os campesinos, os agricultores tão sofridos produzem. Eles abocanham tudo para eles e julga que aquilo é sorte. Até há uma pergunta deixada aqui na parábola, deixada aqui nesse texto. E o que esta noite levarão a tua alma, e o que tens, para quem virá? Para quem ficará? Ele que só pensou nele, se esquecendo da sua finitude, se esquecendo de que o ser humano fenece e que o único valor que existe é o da partilha para que todos vivam. E quando uns morrem, os outros continuam a viver. Agora, quem concentra, ao morrer, perde tudo, porque tudo fica à disposição do fenecimento, do extermínio e da própria morte. Este texto, como eu disse, este evangelho é muito apropriado. Porque este valor aqui da partilha, do compartilhamento, da socialização dos bens da terra, dos frutos do trabalho, como eu disse, atravessa o Evangelho de Lucas e é dominante, que deveria ser um repertório, um reforço ético para a nossa fé. Para que não creiamos somente e façamos afirmações de que cremos que Deus existe, que Deus faz tudo, que tudo é criação divina, mas nos apossarmos de tudo como se tudo fosse criado por nós e tudo fosse individualmente para cada um. Lucas se importa tanto com isso que no Cântico de Maria ele identificou: e Deus derrubará dos seus tronos os poderosos e elevará os humildes. Porque não há humildade na fome, na miséria, na falta de compartilhamento dos bens da terra. Ali há humilhação, e há humilhação porque alguém pisa em cima, alguém concentra essas riquezas. Lucas não deixa de anotar, de registrar, de tornar documento para a humanidade o que ocorreu entre Jesus e Zaqueu, quando Zaqueu decidiu entregar a metade dos seus bens aos pobres, e os pobres são esses campesinos, são esses trabalhadores de quem ele roubou, e entregar 4 vezes mais a quem ele havia roubado. Então, Lucas só encontra justiça, só encontra o sentido da recuperação quando as pessoas dividem o que é de todos, entregam de volta o que é de todos. Assim, Lucas também foi conhecer a realidade que ocorreu em Jerusalém depois da queda do templo, da queda da própria cidade, incêndio de quase tudo, com a pobreza que daí veio e com o movimento de Jesus tomando conta e ensinando a compartilhar com cada um, entregando o que tinha para que ninguém passasse necessidades. Lucas escreve isso, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 também. Este é um valor determinante, atual, perene, eterno, que deve regular o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas relações. Fora disso é loucura, é desvario,
é demência econômica, social, demência humana. É preciso que recuperemos isso e façamos isto uma base de fé, um repertório da nossa fé, uma coerência para a nossa fé, um significado econômico, social e político para a nossa fé. Não é possível só crermos vertical e individualmente. É preciso crermos vertical e horizontalmente, compartilhando o pão nosso de cada dia. Outro registro que Lucas faz da oração que Jesus ensinou, que o pão sempre é nosso, porque o Pai também é nosso. Somos irmãos uns dos outros, e esta irmanização, esta fraternidade não se dá somente de papo, não se dá somente de fala, não se dá somente de promessas, não se dá somente de intenções, mas deve atravessar a realidade e se alojar nas relações de todos. Para terminar, meu irmão, minha irmã, eu disse que este evangelho é muito atual. Hoje vivemos num mundo uma verdadeira loucura. E é esse o nome que as pessoas dão para o que acontece com essa taxação em favor de uma só nação. E não do seu povo, mas daqueles que dominam esta nação. Os poderosos donos das máquinas de guerra, das máquinas de fabricação de remédios, as máquinas de consumo desta minoria, que já não se basta mais com o planeta, esta minoria que já precisa dos 2 ou 3 planetas Terra para poder se satisfazer. Esta minoria hoje taxa o mundo inteiro em surpreendentes percentagens que devastam, produzem fome, desemprego, desespero e incertezas nas pessoas de todo o mundo. Loucura total, ganância total, despreocupação com o que os outros passam, falta de interesse em sequer perguntar que vocês concordam, vocês podem, não podem, como é que podemos nos ajudar uns aos outros para nos salvarmos nesse planeta, vivermos uma vida plena. Não, essa preocupação não existe nos gananciosos, nos egoístas, nos concentradores, como esse tipo de procedimento nos Estados Unidos. Também esse evangelho é tão atual com relação à questão da sobretaxa dos ricos, dos possuídos, dos possuidores de riquezas em concentração financeira, riquezas em bens, riqueza em patrimônio, riqueza em lucro, riqueza de todo tipo. Quando se fala em taxar um pouco mais, visto que são os pobres, os trabalhadores e trabalhadoras que carregam a economia do país nas suas costas com sacrifício, mas eles se desesperam porque são loucos, como diz aqui a parábola, como disse Jesus, com relação àquele que derrubou celeiros para aumentar o acúmulo de suas riquezas. Por isso esta parábola nos recorda de um valor que não é somente religioso, ele é também da fé, claro que é, mas que tem que se traduzir numa recivilização, numa reconstrução civilizacional para o ser humano. Um valor para nós, para mim, para ti, para todos nós, inclusive para lutarmos por esse valor da partilha, do compartilhamento das riquezas, dos frutos da terra, do suor dos trabalhadores e das trabalhadoras. É isso que nos ensina esta parábola. É isso que nos ensina este evangelho. E é disso que devemos aprender duas coisas. Uma, que é a realidade dos que concentram, do que se enriquecem, de um lado, e do outro lado, a miséria de quem são tiradas as riquezas, de quem é tirado o trabalho, de quem é tirado tudo que eles produzem, também é marcado como pobreza, como desigualdade, como injustiça econômica e social. Essas duas verdades devem ser consideradas por nossa fé e nós nos colocarmos sempre
em favor da luta pela construção de uma sociedade igualitária. Chegamos a propor que esta dívida interna do Brasil, que resulta em bilhões de reais entregues ao sistema financeiro, deve ser investigada, deve se fazer uma moratória para que essa dívida seja examinada, seja investigada de fato, saber o que é real dessa dívida, quem ganha com ela, quem perde com ela, o que é possível fazer com esta dívida e, quem sabe, mudarmos os padrões, cálculos, estatísticas econômicas e financeiras do país, para que isso tudo aqui mude em favor de todos nós. A fé nos pede que lutemos também por isso. Moratória da dívida interna brasileira, que alimenta muitos crimes, como acontecia nas cidades antigas e também nas cidades atuais. Crimes, perdição das pessoas, destruição moral das pessoas, destruição real das pessoas, mortandade das pessoas, falta de esperança para a juventude, desqualificação da vida das pessoas. É preciso que demos um basta nesta dívida, uma moratória nessa dívida, para que realmente cheguemos a um padrão de justiça, de um mínimo de igualdade para todas as pessoas. Deus te abençoe nesta fé, meu irmão e minha irmã. Deus te ajude a reconhecer este repertório evangélico, este repertório ensinado por Jesus aos seus discípulos e às multidões que ele seguia, alertando quanto a esse fermento de fariseus, esta fábrica de hipocrisia, esta fábrica de cinismo que nos faz dizer coisas e pensarmos noutras, nos faz afirmar que cremos em coisas e, na verdade, cremos noutras coisas. É preciso que nós nos demos conta de quem compõe esta multidão e sigamos o Jesus que propõe mudanças, que propõe transformações, que instiga a conversão, a mudança de mentalidade, a mudança da prática das nossas relações e da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.